Caiu, né? Caiu a conexão aqui. Foi a minha internet, caiu. Ah, não tem problema. É, v- a gente espera um pouquinho ou posso continuar? Pode continuar. Pode. Complementando, então, a gente estava falando, né, em relação a conquistar o espaço enquanto assistente social na equipe interdisciplinar. Então, a gente fazia integração com colaboradores novos, fazíamos abordagem aos colaboradores, principalmente recepção, para eles entenderem qual que é o papel do assistente social, porque o senso comum entende que assistente social é para resolver problema, né? Então, todo problema a recepção encaminha para o serviço social. E aí, com essa abordagem, com a recepção, a gente diminuiu muito o encaminhamento errado. Hoje só chega pacientes com demanda e eventualmente vem algum encaminhamento errado, eu notifico o supervisor e isso é reorientado. E em relação à equipe médica, que talvez seja o maior desafio do assistente social na área da saúde, parceria muito grande com a coordenação médica de que qual é o nosso papel, o que compete e o que não compete. E o que a gente utilizou como estratégia foi um informativo bem didático e simples, escrito assim num quadrado. Encaminhar para o serviço social e coloca exemplos. Então, conflito familiar, estresse do cuidador, orientação de recursos, dúvidas sobre previdência, isenção tarifária e o que não compete ao serviço social. Ah, confirmar a situação de violência, né? A gente atende violência junto com a equipe, mas a gente não vai confirmar se teve violência ou não. Não é nosso papel assistente social da saúde. A gente atende em conjunto com a equipe. E aí, dessa forma, ao longo dos anos, a gente conquistou um espaço e hoje eu não tenho dificuldade nenhuma com a equipe. Pelo contrário, a gente se ajuda mutuamente, o trabalho ele flui muito bem, de forma realmente interdisciplinar, sem problema nenhum. Mas foi todo um processo, uma conquista minha e das minhas colegas assistentes sociais que passaram por essa equipe. Que bom, que legal. Antes da conexão cair, tem uma pergunta perguntando sobre o número exato, se existe algum número de pacientes para cada assistente social. No caso, você falou que você é a única assistente social lá da equipe. Mas existe esse número para cada assistente social? Não, não. A minha forma de atendimento é com horário agendado. Por quê? Né? Ah, mas para passar com a assistente social precisa marcar horário? Eu atendo pacientes se me abordam, se me procuram, às vezes eles não podem, né? Enfim, não é que eu crio uma barreira, mas da mesma forma que o paciente ele agenda um atendimento com o médico, ele agenda um atendimento com a nutricionista, com a psicóloga, ele agenda um atendimento com o assistente social, para que ele esteja preparado para esse atendimento e a gente também se prepare. Então, antes de eu atender o paciente, eu vou ver o prontuário para ver qual que é o diagnóstico, com quem que ele acompanha, o que que eu tenho de informações no prontuário. Às vezes o médico escreve que ele é aderente ao tratamento, que ele não segue as orientações médicas, e aí a minha abordagem também é nesse sentido, né? O que está acontecendo, né? Como que está o acompanhamento? O senhor está com alguma dificuldade financeira para comprar os remédios? A minha abordagem ela é muito direcionada também ao registro do prontuário. Lá a gente compartilha o prontuário. E dessa forma, eu tenho os horários de agendamento, cada atendimento gira em torno de 40 minutos, uma hora, e eu consigo atender com qualidade sem sobrecarregar também a minha rotina, para que eu consiga ter tempo de refletir, discutir os casos com a equipe sempre que necessário. Mas não tem um número, mas eu que faço a minha agenda e delimito a quantidade dos atendimentos. É assim que eu faço. Rosivana, Rosivane, eu acho. Ela está perguntando se vocês usam prontuários eletrônicos ou não. Atualmente sim, mas a gente já utilizou o manual, mas atualmente é prontuário eletrônico compartilhado. E a evolução do assistente social é junto com a equipe interdisciplinar, questões que se enquadram no questão de sigilo, né, da ética do assistente social, que mesmo eu sabendo que os outros profissionais também têm código de ética, também têm sigilo, que eu achar que eu não devo pôr, aí eu faço um prontuário à parte, um prontuário social só para eu ter a informação. E aí eu não registro
tudo, tudo, mas a maioria das coisas eu registro porque é importante para a equipe saber e considerando que eu conheço a equipe com quem eu trabalho, eu sei que as informações não vão ser distorcidas ou usadas de forma indevida. Tem Érica mais perguntou perguntas? quais as exigências acadêmicas para trabalhar. Eu acho que é isso. Tá. Para atuar em cuidados paliativos, não tem nenhuma normativa específica. O assistente social tem que ser graduado com o CRES regular, né, registrativo. Eu tenho especialização na área de gerontologia, gestão social e na área da educação. Não é específica em cuidados paliativos, eu tenho curso relacionado a cuidados paliativos, mas não é exigida nenhuma formação específica, não. O assistente social que for atuar na área que vai ter que buscar mesmo a informação. Certo. Tá Alguém tinha travando um pouquinho. pedido, tá, né? Alguém tinha pedido os livros que eu passei. Só recapitulando, eu acho que foi a Camila. Para quem estiver atuando e tiver muita dúvida, ou para quem vai começar a atuar nessa área, eu recomendo ler esse livro da Ana Cláudia Arantes, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, para entender um pouquinho da ideia de cuidados paliativos, ela conta um pouquinho da visão dela. E sobre serviço social, é esse daqui, é Cuidados Paliativos e Serviço Social, um exercício de coragem, vai ficar espelhado para vocês, mas é da Letícia Andrade. Eu sei que tem mais de um volume e ela tem outros livros. Pesquisa no Facebook ou na internet Assistente Social Letícia Andrade. Ela tem bastante material. É assistente social, pelo menos que eu conheço, com mais bibliografia, artigos relacionados à área de cuidados paliativos. A minha prática, quando eu comecei a atuar, eu não achava nada de cuidados paliativos. Esse livro veio depois, o outro também, de quando eu comecei a atuar. E as informações, todo o meu embasamento foi com base nos assistentes sociais do HC, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eles começaram a fazer jornada da atuação do assistente social em cuidados paliativos e eu comecei a participar e através das informações que elas passavam que eu construí a minha prática profissional. Que legal. Antes de cair a conexão, também tinha outra pergunta, eu não lembro, não me recordo quem era a pessoa, mas que falava sobre o atendimento, se você já atendeu alguém que falava sobre a morte, como lidar com essa situação. Uhum. A nossa cultura não é habituada a falar sobre morte. A gente não costuma falar sobre morte jantando com a família, né? Ah, como que vai ser quando você morrer? Você quer que seja enterrado com que roupa? Ah, eu quero com tal roupa. Não é da nossa cultura do Brasil. Mas de outros países, falar sobre morte é algo natural porque é uma realidade. Todos nós vamos morrer. E quando a gente se depara com essa rotina de processo de finitude, e aí o paciente eles nos escolhe para falar sobre morte, a gente tem que estar preparado para ter uma comunicação assertiva, porque às vezes para aquele paciente é um momento único, às vezes ele toma coragem, ele ficou pensando no trajeto que ele ia falar isso para você e ele fica com uma expectativa, né? Então, eu vou falar para ela, vamos ver o que ela me fala, não sei. E aí às vezes alguns pacientes me escolhem para falar sobre o processo de finitude deles. Eu sempre escuto e aí eu tento e conforme eles vão me trazendo de informações. Eu não sou psicóloga, então eu não vou abordar questões que eu não tenho domínio, não vou aprofundar em questões que eu acho que pode trazer alguma questão emocional que eu não saiba conduzir, mas conforme o paciente ele me traz as informações, eu mais escuto do que falo. E aí eu sempre sigo uma linha de não dizer, imagina, não fala sobre isso, né? Mas permitir que ele consiga trazer essas informações que depois eu direcione para o profissional que melhor possa conduzir. Às vezes ele tem medo da morte dele, do processo físico mesmo. Como que vai ser? Eu vou sentir dor? Ou então assim, eu vou ficar com muita falta de ar? Como que vai ser isso? E o médico, ele pode esclarecer essas dúvidas. O paciente, ele pode perguntar para o médico. Só que ele me escolheu para perguntar, né? E aí eu não sei responder. Quem vai saber é o médico, mas eu posso fazer essa ponte, eu posso direcionar.
Eu posso perguntar para o paciente se eu posso marcar um atendimento para o médico explicar, ou eu posso perguntar se eu posso sinalizar o médico sobre essas demandas que ele trouxe para que ele possa explicar em outro atendimento. Eu consigo pegar algumas informações e conseguir direcionar para a equipe ou mesmo conduzir se eu me sentir segura para isso. Eu já tive alguns pacientes que se recusaram a passar com a psicologia e um desses pacientes, ele me escolheu para falar sobre a morte dele. Ele me escolheu para falar que ele era dependente químico e que ele estava escondendo da família que tinha tido uma recaída. E uma série de questões que ele pedia sigilo. Ele falava, não, eu não quero que você conte nem para a equipe. Então, como conduzir tudo isso? Para a gente também não agir de uma forma errada, antiética, que coloque em risco o paciente, né, e o trabalho da equipe. Tudo isso exige muito conhecimento, muita informação, muito jogo de cintura, uma comunicação assertiva e que não minimize o sofrimento do paciente. Porque de fato ele está morrendo e ele quer falar sobre esse processo. Às vezes ele tem preocupações e aí a gente vai direcionando para essa parte, tá? Mas você tá com medo? Ah, não, não tô com medo, mas eu tô preocupado com a minha filha. Mas qual que é a preocupação com a sua filha? Sempre devolver com uma pergunta para que ele consiga falar o que está afligindo ele naquele momento. Ah, eu tenho preocupação com a minha filha, porque como que vai ficar, né? Eu falei, mas você já conversou com a sua família? Como vai ficar essa questão da sua filha? E dessa forma você consegue conduzir. Mas é tudo que com o tempo mesmo você vai desenvolvendo habilidades e estudando também sobre comunicação, para que você seja mais assertivo. Mas nunca, nunca minimizem. Nunca falar, ah, é besteira, não, fala sobre isso. Porque às vezes é o único momento que o paciente tem para falar sobre o assunto e ele te escolheu. Então, conduza da melhor forma possível. Eu acho que é isso. Maravilhosa sua explanação. A gente também passa, né, por algumas situações assim delicadas. E a gente tem que ter muito jogo de cintura, digamos assim, para a gente saber lidar e não passar fraqueza para os nossos usuários, para os nossos pacientes, né? Porque quando ele escolhe você enquanto profissional para falar sobre algo que é tão delicado, é justamente porque ele confia e porque você já criou esse elo, esse vínculo, né, com ele, e a gente tem que se mostrar que está ali para ouvir, está ali para um apoio naquele momento sentimental, né, que está envolvendo toda essa questão psicológica, mental dele. E saúde é um completo bem-estar, né? Então a gente precisa ter essa visão enquanto profissional. Muito importante o que você falou. Nos cuidados paliativos, você já chegou a fazer alguma visita domiciliar ou nunca realizaram? Não é procedimento desse programa? Não fazemos visita domiciliar, não. É só atendimento ambulatorial mesmo. E quando o paciente fica internado, ele é acompanhado pela equipe do hospital. O nosso acompanhamento é no ambulatório mesmo. Certo. Você só tem a experiência, como você falou, em relação ao privado e acadêmico. Isso mesmo, sempre atuei na área privada, desde a época do estágio. Sempre na saúde privada, mas lembrando que a minha atuação, ela é com base na atuação dos assistentes sociais do SUS, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, a atuação do assistente social deve ser muito diferente da atuação do assistente social do SUS. E na verdade não, porque a minha base, a minha linha teórica é toda com base na atuação do assistente social do SUS. Então, o mesmo trabalho que hoje é realizado no SUS enquanto assistente social de cuidados paliativos, é o mesmo trabalho que eu desempenho. Então, não há diferença em relação à prática profissional. O que muda é os recursos, né? E pensando em recursos, né? Pensando na diferença do assistente social do público e privado, no público, o assistente social ele tem os recursos do primeiro setor e do terceiro setor. Já no privado, a gente tem os recursos do primeiro, do segundo e do terceiro, só que os recursos do primeiro setor para o paciente que está no setor, no segundo setor, que é o privado, eles são limitados. Então, se o paciente ele tem um convênio e ele vai tentar acessar o serviço público, o SUS, geralmente ele cria dificuldades. Por exemplo, eu preciso de uma medicação, vou lá na UBS, a receita é de convênio, então não fornece. E também
cabe ao assistente social orientar esse paciente de que sim, ele tem direito, independente se a receita é de convênio ou não, ele tem direito a pegar a medicação. Mas tem uns entraves, sim, que a gente se depara estando na área privada. Imagino. Eu acredito que não seja só na área privada, mas as possibilidades e os desafios do assistente social estão em qualquer campo de atuação. Sim, sempre. Bom, a gente está chegando ao final. Você gostaria de explanar mais algo? Não, na verdade, eu gostaria de agradecer. Recentemente, eu vi dois eventos que abordaram sobre atuação multidisciplinar em cuidados paliativos e nenhum desses eventos tinha assistente social. Então, eu acho que é uma área que a gente tem que falar cada vez mais, não só em cuidados paliativos, mas eu acho que o assistente social ele tem que ocupar todos os lugares possíveis e imaginários para falar sobre a nossa prática, sobre a nossa profissão, porque é só assim que a gente vai melhorar a nossa prática e o nosso reconhecimento. Então, a gente tem que ocupar Instagram, tem que ocupar Facebook, LinkedIn, todas as plataformas para valorizar a mesma profissão. É muito importante esses espaços, esses debates, essas reflexões. Verdade. Eu acho assim que nós, enquanto profissionais do serviço social, é, nós estamos, né, em todos os espaços. Como você falou, a gente tem que ocupar. Nós já estamos ocupando. A gente tem que realmente ser reconhecido, né? Porque o social ele é abrangente. Ele está na vida cotidiana das pessoas, né? No nosso dia a dia, nós enquanto profissional, nós enquanto paciente, nós enquanto usuário, nós enquanto família e comunidade. Então, assim, é importantíssimo esse profissional, quando iniciou a pandemia, geralmente se agradecia, né, nas TVs, né, utilizava os meios de comunicação, ao pessoal da saúde, médicos, enfermeiros e técnicos. Depois foi sendo mais abrangente, a psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, e o nosso papel, que é tão importante, que estamos na linha de frente sempre, independente de pandemia, a gente está sempre na linha de frente, né, de qualquer problema, era um pouco esquecido. E eu estava assistindo um programa do Bial, e ele se referiu ao agradecimento aos assistentes sociais. Então, achei muito bacana, né? Porque é em uma emissora de grande acesso, né? E que nós, cada dia que passa, assim, estamos ocupando serviços, né? E a gente tem, nós, enquanto categoria, se unir mais para sermos valorizados, porque ainda existe aqui no interior, né, ainda existe uma precariedade assim, muito grande em relação a salário, né? E esse profissional ele ainda não tem uma visibilidade tão grande, ou seja, merecedora, né, daquilo que ele deveria realmente ter. Porque eu acho de extrema importância esse profissional, né, na vida de qualquer pessoa que seja, porque ele tem a visão de encaminhar, de ouvir e de caminhar a pessoa ao seu direito, né, que de fato, que todos nós nascemos com os nossos direitos, né, e a gente aprende da graduação até a especialização, seja lá o qual for, né, que a nossa atuação é viabilizar direitos. Então, a gente está dentro do direito. Se o cidadão ele é completo de direitos, né, e muitas vezes esses direitos são negados, são violados, e esse profissional tem uma importância fundamental na sociedade. Então, assim, eu acho que como você disse, tem que ser falado mais, né? Não só na saúde, mas agora, há pouco, tivemos um avanço muito grande da implantação, né, do profissional do serviço social, da psicologia na educação básica, que foi um avanço assim, de extrema importância, porque quem foi estudante, quem estudou escola pública, quem estudou escola privada também, que tem suas cotas, né, para você conseguir uma vaga. Então, assim, todas essas questões existem ali o espaço, né,
para esse profissional estar ocupando e que ele tem um valor enorme da nossa sociedade. Então, assim, é muito importante. Gostaria que os demais, assim como a gente respeita os outros, cada um no seu lugar, né, na sua profissão, a gente tem que saber respeitar, saber até onde pode ir, nossos limites. Eu acho assim importantíssimo. Eu atuo numa equipe multidisciplinar, né? Trabalho com psicólogos, trabalhei com advogados, nutricionistas, educadores físicos, então assim, com a equipe multidisciplinar, médicos, e é muito bom, assim, é valioso, porque a gente sabe que nosso papel ali é de grande importância, a gente faz o diferencial de muitas coisas, assim como os demais também fazem, cada sua área de atuação, né? Cada sua categoria aí. E eu vejo assim que hoje, por mais que as pessoas ainda não chegou ao que a gente gostaria que chegasse, né? O nosso espaço como profissional, não é nem que seja aceitação, porque o profissional do serviço social já é bem aceitado no mercado de trabalho, mas que seja mais aberta às empresas privadas, a gente trabalha em luta dos direitos dos trabalhadores, né, dessas pessoas tão vulneráveis e ainda existe essa carência. Querendo ou não, ainda existe essa carência. Então, assim, é muito Sim. importante o que você falou aí, frisando nessa questão de falar muito mais, né, do profissional, do serviço social, das nossas competências, né, do nosso valor, e que não somos menores do que nenhum outro profissional, né? Assim como cada um tem sua importância, nós também temos nossa importância no espaço dentro da sociedade. Perfeito, isso mesmo, concordo. Então, outro que eu tenho a agradecer a você, né? É um excelente profissional, excelente explanação, o que você falou foi de grande valia. Eu já tinha falado antes, né? Eu fiquei maravilhada quando assisti a sua live, que me prendeu do início ao final, foi muito bom. Que Ai, geralmente a obrigada. gente tem muito, começa assistindo, depois cansa e sai, mas eu não cansei. E ao final fiz o convite, né? Porque achei que seria muito pertinente para meus seguidores, que a maioria são assistentes sociais, também tem psicólogos, nutricionistas, e quando a gente fala aqui na atuação do assistente social, a gente está incluindo esses profissionais também, né? Porque a gente divide o espaço de Sim. trabalho com eles. Então, é muito importante a gente conhecer um pouquinho da atuação de cada um, né? E estamos passando, né? Como é essa atuação desse profissional, né? Nos cuidados paliativos, que é um programa riquíssimo, lindo, e que assim você passou com muita segurança, foi maravilhoso. Eu só tenho a Ai, agradecer muito obrigada. a sua participação aqui e estou muito grata, viu? Fiquei muito grata com tudo, com seu acolhimento para mim, né? Enquanto eu cheguei, você não conhecia, o que nos facilita hoje, né? A tecnologia é isso, nos levar a outros estados, né, a outros países, tem pessoas até de outros países que estão com a gente, que já entraram aqui. Então, assim, é muito importante, quem bem pudesse, né, todos os profissionais, sempre realizassem esses eventos, porque leva o conhecimento e a experiência, ela nunca está pronta e acabada, ela está em construção. E quando a gente passa o pouco que a gente passa enquanto profissional de conhecimento, de experiência em nossas áreas de atuação, assim, tem uma valia enorme para todos em geral, né? Para o cidadão. Não vou nem especificar em questão profissional, usuário, mas para todos, para uma sociedade, né, que é tão desigual. E a gente busca essa igualdade e no dia a dia, dependendo de nós, desses movimentos, né, para a gente chegar a um dia, a gente dizer que vivemos, moramos em um país, né, de direitos iguais, né? Então, assim, eu fico muito grata pela sua participação. Muitíssimo obrigada.
Eu que agradeço o espaço e pensando em cuidados paliativos é a nossa contribuição para a sociedade e para o mundo, né? Essa é uma forma da gente contribuir e de ser lembrada quando não estiver mais aqui. Porque não basta trabalhar com cuidados paliativos sem usar isso para nossa vida. Então a ideia é essa mesmo. Muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. Até mais. E Até. sinta-se à vontade quando quiser estar aqui junto comigo. Para mim será um prazer tê-la novamente. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Quero Tchau. agradecer a todos que estiveram com a gente, né? E pedir desculpas pelo eventual que caiu a conexão, mas isso acontece. Então, espero que a gente tenha contemplado é, todas as perguntas. Se não foram respondidas, vocês podem estar mandando um direct, que caso eu não saiba, eu repasso para a Thaís, certo? Então, Combinado. assim, muitíssimo obrigada.